Vivemos em um mundo marcado pela dor, pela angústia, pelo sofrimento. Nos quatro cantos deste planeta não existe um lugar onde alguém não sofra. A natureza geme, os homens gemem, pobres e ricos, feios e bonitos sofrem. A dor está por toda parte. Entretanto, o livro de Daniel, ele nos traz a certeza de um mundo melhor. Cada profecia de Daniel, ela termina com a volta de Jesus. Amigos, a volta de Jesus será a nossa grande libertação. A volta de Cristo é a única solução para que esse mundo, de fato, seja livre da dor para todo sempre. No livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 1, a Bíblia diz: "E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro." Daniel termina o seu livro narrando uma grande angústia que sobrevirá. Esse mundo foi marcado por grandes dores, por grande sofrimento, catástrofes, dilúvios, fogo descendo do céu, destruindo cidades, epidemias que varreu continentes. Muita angústia já recaiu sobre esse mundo, perseguição religiosa. Porém, a Bíblia está dizendo que virá uma angústia como nunca houve. Mas a boa notícia é que Miguel, Jesus Cristo, o grande libertador, o vencedor em todas as batalhas, Miguel se levantará. A palavra Miguel é um título para Cristo. Na verdade, quando usa o nome Miguel, simboliza o guerreiro, aquele que se levanta para pelejar em favor do seu povo. No livro de Daniel, no capítulo 7, mostra o Filho do Homem entrando até o local do trono de Deus, e ali se inicia o grande julgamento. No versículo 9 e 10 do capítulo 7 de Daniel, fala que foi colocado tronos e o ancião de dia se levantou, sua veste era branca como a neve. E ali fala que milhares e milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante deles. Assentou-se o juízo e se abriram os livros. Amigos, essa cena é a cena do juízo final. Apocalipse 14 fala que o juízo começou. Ali diz que chegou a hora do seu juízo. Conforme os estudos da Bíblia, temos a certeza de que a partir do ano 1844 começou o juízo. O apóstolo Pedro fala que o juízo começará pela casa de Deus. Todos aqueles que dizem ser cristãos será julgado. Daniel 12:1, Miguel se levanta porque o juízo terminou. Quando ele se levanta, revela que ele fez de tudo para salvar a todos. Deus foi até as últimas consequências para salvar a ovelha perdida. O bom pastor deu tudo o que podia, deu a própria vida para salvar. Mas naquele momento em que ele se levanta, está feito. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. E a cada dia que passa, ecoa em todo o universo que o tempo está se acabando. Muito em breve não haverá mais tempo. Hoje, a salvação está disponível para você, para mim. A salvação está disponível para todos que estão vivos. Mas a partir do momento que chegar o seu dia, a partir do momento que a morte bate à nossa porta,
estamos selados ou para a perdição ou para a salvação. Naquele momento que Miguel se levanta, ele olha para a terra e vê o seu povo sendo perseguido, sofrendo. Apocalipse 1,13 apresenta Jesus vestido de roupas de sumo sacerdote, ou seja, ele está efetuando a salvação. No livro de Daniel, no capítulo 12, ele se levanta agora como um guerreiro. Ele se despe das vestes de sumo sacerdote e se veste das vestes de guerreiro e vem buscar o seu povo. A teologia dispensacionalista, que é uma teologia jesuíta, essa teologia enganosa, diz que haverá um tempo de angústia e o povo de Deus nesse período já será tirado daqui. Entretanto, isso não é bíblico, não há lugar nenhum na Bíblia que confirme essa ideia. A Bíblia afirma que haverá uma angústia como nunca houve, tanto para os ímpios como também para o povo de Deus aqui nessa terra. Apocalipse 7,1 fala que vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Nesse momento, os anjos estão segurando esses ventos. Ventos significa destruição. Mas por que os anjos estão segurando? Porque Deus quer salvar a todos. Apocalipse 24,14 fala que este evangelho seria pregado a todo mundo e então viria o fim. O fim não vem enquanto não for pregado o evangelho. O evangelho é a boa notícia. Meu irmão, há salvação para nós. Por mais que você corra atrás de coisas, atrás de bens, por mais que você corra atrás de prazeres, por mais que você consiga subir nos mais altos degraus dessa vida, quando chegar no topo, você vai ter a certeza de uma coisa: tudo é nada. Tudo que este mundo oferece, no final se resume a nada. No fim da vida, você olha e vê que correu em vão, vê que correu atrás do vento. E a boa notícia é essa: Deus quer salvar. Se você não encontra a felicidade aqui em nada, você tem a felicidade em Jesus. Quem tem Cristo é feliz aqui. Ele veio para que você tenha vida, e a vida abundante, ou seja, vida plena aqui e vida eterna. Ele tem a promessa especial de que um dia a dor será eliminada de uma vez por toda do nosso coração. Os anjos estão retendo porque Deus quer salvar toda a humanidade. Por mais que tenha morrido muitas pessoas, mas Deus quer salvar. Ventos na Bíblia significa destruição, relações conflituosas. Então, Deus está retendo o vento, impedindo uma guerra nesse momento em que as potências podem destruir o mundo. Deus está segurando para que não haja uma guerra nuclear. Mas quando esses ventos forem soltos, esses conflitos irão ter início. Além disso, o capítulo 16 de Apocalipse será cumprido, as pragas serão derramadas. A primeira praga, no capítulo 16, no versículo 2, fala de chagas malignas, ou seja, tumores, câncer nas pessoas. Se a humanidade está reclamando hoje de um simples vírus que está dizimando aí uma parcela da população, imagine quando esta praga atingir os mortais, um câncer doloroso que levará muitos a morrerem. A segunda praga, no versículo 3, fala que o mar se tornou em sangue, ou seja, o mar é o principal responsável pelo oxigênio. Alguns enganosamente dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas na verdade pesquisas sérias mostram que o pulmão do mundo é o oceano. As algas marinhas são responsáveis pela maior oxigenação do planeta. Esse mar em sangue, o oxigênio será limitado. No versículo 4 fala que a terceira praga será os rios em sangue. Imagine como ficará esse mundo sem água. Lógico que essas pragas não serão universais. Elas ocorrerão em vários lugares diferentes. Se fossem universais, não sobraria ninguém.
mas pessoas sofrerão pela falta de água. A quarta praga fala que o sol se tornará abrasador. Esse será um verdadeiro aquecimento global. O sol muito quente, quente que as pessoas não poderão suportar. A quinta praga será direto no trono da besta. O sistema da besta enganou a humanidade, prometeu um mundo colorido, prometeu um mundo de paz, um mundo de segurança, mas não conseguiu dar, e Deus agora pune o sistema da besta com escuridão. A sexta praga fala do rio Eufrates que secou. Na verdade, essa praga é simbólica, porque o rio Eufrates era o rio que dava a sustentação do poder da antiga Babilônia. O rio Eufrates secando significa que a humanidade, os reis da terra, que empregaram as suas confianças em Babilônia, agora eles veem um sistema arruinado, então eles olham para a Babilônia e retiram dela o poder, a confiança que deram, e Babilônia cai para todo sempre. Amigos, não se engane, o sistema babilônico vai cair. O sistema babilônico é areia. A única rocha que temos é o reino de Deus. O reino de Deus jamais será abalado. O sistema babilônico ele chegará ao seu fim. E nesse tempo que o sistema babilônico perder o poder, as pessoas entenderem que tiveram vãs confiança nesse sistema caído, correrão de um lado para outro, buscando a salvação, buscando a palavra de Deus, conforme diz Amós, e não encontrarão, porque a graça de Deus ainda hoje existe. Mas quando chegar nesse momento, a graça de Deus não mais existirá. Muitos estão correndo atrás de bens, poucos investem no Evangelho, poucos investem naquilo que é eterno. Mas vai chegar o dia em que muitos verão que não valeu a pena, investir no sistema babilônico. Apocalipse 16:15, Jesus faz uma advertência: eis que venho como ladrão, feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Por mais que você adquira bens, títulos, prazeres, um dia isso se tornará a grande vergonha se você não tiver com Deus. Você precisa de uma única coisa. Você precisa das vestes de Jesus. Com essas vestes, você terá a eternidade. Você não será envergonhado. Você não andará nu. No período dessas pragas, Deus terá um povo perseguido pelo mundo. Estarão sem mínimo apoio terreno. Todos os seus direitos serão negados. Dos lugares mais desertos, mais escuros dessa terra, eles olharão para o alto e verão Jesus retornando. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Apocalipse 6, no versículo 14, 17, ali descreve as comoções desse planeta pela vinda de Cristo. O céu cheio de nuvens grossas se retorcendo, os reis da terra, os grandes, os poderosos, os escravos livres se escondendo nas cavernas em desespero e dizendo aos montes: caiam sobre nós, e nos esconde do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque grande é o dia da sua ira, e quem poderá subsistir? No desespero, os perdidos correm para as cavernas. Eles não conseguem olhar para o rosto de Jesus. Por quê? Porque eles não estão vestidos das vestes do Cordeiro. Assim como Adão, no jardim, correu para se esconder depois do pecado, vestido de roupas de folhas, roupas que não têm valor algum. Da mesma forma, os perdidos verão que estão nu e fugirão
da ira do Cordeiro. E a pergunta é: quem poderá subsistir naquele dia? Apocalipse 7,3 fala que Deus está retendo os ventos até selar nas testas o povo de Deus. Unicamente aqueles selados por Cristo, aqueles que tiverem o selo de Deus, poderão resistir, poderão estar de pé diante do Cordeiro. Daniel 12,2 fala que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O mais certo que temos é esse: a morte não é um fim. Se você perdeu um querido, tenha certeza de uma coisa: ele vai ressuscitar. Porém, ou ressuscitará para a vida eterna, ou para a vergonha e desprezo eterno. Isaías 25,9: E naquele dia se dirá: Eis que este é o Senhor Deus, a quem aguardávamos, Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação nos alegraremos. Essas serão as palavras dos justos. Que palavras você proferirá quando estiver diante do Cordeiro? Você vai pedir para que as montanhas caiam sobre você? Ou você vai alegremente falar: esse é o meu Deus? Amigos, a nossa decisão é hoje. Jesus diz: se hoje vocês ouvem a minha voz, não endureçais o vosso coração. Daniel 12,10: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Você é sábio. Se você não está entendendo, você é ímpio. E aqui está falando que muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Talvez você esteja passando por provas terríveis, problemas graves, mas entenda, Deus está te purificando. Se você está sendo provado, se alegre. Deus só investe naquilo que é precioso. O ouro, ao sair da terra, é um ouro cheio de escórias, mas o fogo purifica aquele ouro. Então, Deus está embranquecendo, Deus está provando os habitantes da terra, Deus está purificando. Não resista, mas humilhe-se diante de Deus, porque Ele quer salvar você. Mateus 16:27 diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Você quer ter boas obras? Você precisa ter fé. Não cai naquele engano que muitos pregam por aí, dizendo que o que importa é a graça de Deus. Não, a graça de Deus é o poder libertador do pecado. Se você está na graça de Deus, você não está em pecado. Veja a mulher adúltera. A mulher adúltera estava perdida, estava em pecado, estava destinada à morte. As pessoas logo iriam apedrejá-la. Entretanto, Jesus é a vida, aparece, e ele se levanta, e ele impede que aquela mulher seja morta, e ele fala para ela: vá e não peques mais. Isso é graça. Graça é Deus salvando o pecador do pecado e da morte. Para que ele tenha boas obras, você tem que ter as obras que a fé opera na vida daqueles que são lavados pelo sangue de Jesus. Não se deixe levar pelo brilho desse mundo. Babilônia é atraente. Babilônia brilha. Na verdade, é uma maquiagem. Por trás disso está a dor. Por trás disso está o sofrimento. Por trás de tudo isso está a perdição eterna. A nossa pátria não é aqui. Trabalhe pelo ouro que é eterno, pelo ouro que está no céu, por Cristo, não por aquilo que perece. Invista naquilo que é mais importante. Invista naquilo que é eterno. Quando Jesus estava almoçando na casa de Maria, Marta corria de um lado para o outro. Ela estava preocupada com as coisas exteriores.
Ela estava preocupada com muitas coisas e Maria estava sentada aos pés de Jesus. E Jesus falou: Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu aquilo que é mais importante e isso não será tirado dela. Se você corre atrás dos ventos, esses ventos serão tirados de você. Mas se você está aos pés de Cristo, ninguém vai poder tirar isso de você. Deus tem não a Babilônia, mas Deus tem a Nova Jerusalém, uma cidade de ouro puro, rios de cristais. Ali não vai haver mais dor, ali não haverá mais lágrimas, dor alguma haverá ali. Deus quer te levar para este lugar. Ali é o nosso mundo, um mundo de paz, onde você verá as crianças felizes para sempre, onde não mais haverá corrupção, onde não mais haverá injustiça. Daniel 12:3, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinaram a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Deus quer que você brilhe como as estrelas, sempre e eternamente. Os justos brilharão para sempre, os perdidos serão destruídos para sempre. A salvação ainda existe, ainda há tempo. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Oremos. Ó Senhor, talvez o nosso coração esteja sangrando pelas dificuldades, pelos problemas que enfrentamos, mas, ó Deus, que sejam problemas para nos embranquecer, para nos purificar. Ó Deus, prepara todos nós para aquele lugar ao teu lado, para sempre, Senhor, perto de ti, onde não vai haver mais separação, nem morte, nem dor. Nos prepara para esse dia, para o encontro contigo, em nome de Jesus. Amém.